Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, amados irmãos e irmãs, todos os seguidores, todos os visualizantes dos vídeos, que Deus abençoe a minha e a sua vida, amém, meus irmãos? Quero mandar um salve, uma paz do Senhor para todos os que assistem esses vídeos, para que possamos cada vez mais, dia após dia, tentar, amados irmãos, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? E hoje à noite eu não quero fazer diferente, pouca conversa, pouco discurso e mais palavra. Vamos meditar hoje à noite aqui no livro 1 Coríntios. O apóstolo Paulo escreveu cartas 1 Coríntios, né? No capítulo 10, não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. O título desse texto que nós vamos meditar hoje é: não devemos tentar Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Amém? De que forma os israelitas tentaram a Cristo? O apóstolo Paulo diz: não devemos tentar Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Agora vamos saber, eu estou curioso. Você não está curioso para saber como foi que os israelitas tentaram a Cristo? Eu vou ler o texto, que eu estou curioso para saber como foi, amém? Porque de repente até eu estou tentando a Cristo sem saber, porque eu não sabia. Mas se depois que eu ler esse texto eu sei ou não se eu estou tentando a Cristo, como alguns dos israelitas tentaram. Amém? Então o apóstolo Paulo começa assim, aqui essa cartazinha aos Coríntios, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então ele disse que não ignores, irmãos, ora, irmãos, não quero que ignores que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, debaixo da nuvem que protegia os israelitas quando foram libertos da casa da escravidão do Egito. E todos passaram pelo mar, o mar vermelho, ao qual Deus usou Moisés, profeta Moisés, para que o mar se abrisse e Israel passasse pelo meio. Todos passaram debaixo da nuvem e por dentro do mar. Amém? Pelo mar. Glória a Deus. E ele continuou: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Que manjar é esse? O manjar que Deus jorrava do céu, um alimento que Deus jorrava. Então, os pais dos israelitas, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que todos os seus pais, as gerações deles, as gerações dos israelitas, passaram e provaram disso, amém? Andaram debaixo da nuvem, passaram pelo mar e comeram de um mesmo manjar espiritual. Aí ele vem aqui, continuou pregando, né, para a igreja de Corinto e quis explicar para eles, e eu estou curioso para saber em que foi que alguns israelitas tentaram a Jesus Cristo, amém? Se você também está curioso, continue assistindo esse vídeo, né, para que nós possamos entender e compreender esta palavra. Amém, meus irmãos? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Glória a Deus. Então, no tempo que eles peregrinavam no deserto do Egito para a terra prometida por Deus, então no deserto não tinha água, mas sempre o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo fazia por onde, né, até mesmo as rochas, jorrar água para que esse povo viesse beber água e não viesse morrer de sede, tanto ele como os animais. Então você vê que Deus libertou o povo dele do Egito, mas veio dando auxílio, veio dando, né, o suplemento necessário para aquele povo. Como eles não tinham como plantar, porque eles estavam de passagem pelo deserto, Deus mandava um manjar do céu, uma alimentação que caía para que eles não tivessem que plantar, já vinha já
do céu para que eles só preparavam esta comida. Deus, ele não desampara, meu irmão, aquele que confia nele. Deus, ele está conosco, está comigo, está com você. Então nós devemos ter essa plena convicção de que Deus é conosco. O povo se afasta de Deus porque eles estão procurando algo que venha, algo de Deus que venha satisfazer os seus desejos da carne, e não vão encontrar, amado. Deus não vai te dar algo para satisfazer a tua carne. Pelo contrário, Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma teus desejos, tuas vontades, e coloca nas tuas costas, tua cruz, pega a tua cruz e joga nas tuas costas, todo dia você se retenha de fazer o que você quer, o que você gosta. É por isso que o povo não quer servir a Deus, porque para servir a Deus tem que fazer a vontade de Deus. Amém? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha aí. Já começou, Deus libertou, eles clamavam a Deus a libertação da casa da escravidão. Deus libertou, Deus deu refúgio, eles passaram, Deus colocava uma nuvem sobre eles no sol quente para que viesse quebrantar o mormaço do sol. E Deus, ele abriu um mar para que eles passassem antes que Faraó e seu exército chegassem para eliminar todo o povo. E Deus mandou o manjar do céu para eles. Deus fazia jorrar água das rochas. Amém? Deus fazia jogar água das rochas para beber, para que o gado viesse beber água, e todo o povo que saiu da casa da escravidão do Egito. Mas mesmo assim, a maior parte deles, Deus não se agradou. Por que Deus não se agradou? É o que está acontecendo hoje. Deus está aí, Deus está lutando pela nação, Deus está tentando colocar na mente dessas pessoas que um dia Jesus vai voltar, e quem não estiver preparado vai sofrer o dano da segunda morte. E as pessoas e a nação não está querendo mais acreditar em Deus, ao qual muitos estão desagradando a Deus e tentando ao Senhor Jesus Cristo, assim como alguns israelitas tentaram. Por isso que ele diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram desfeitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Já começa por aqui. Essas coisas foram feitas em figura, para que nós não cobiçamos, nós hoje aqui, eu e você, não venha cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. Amém? Então, por eles cobiçar as coisas más, Deus não se agradou, e a maioria deles ficaram prostrados no deserto. Se você não quiser ficar prostrado no deserto, amado, se afaste daquilo que é mal diante de Deus. Se afaste daquilo que não agrada a Deus. Se você faz, pratica, pensa, gosta de alguma coisa que desagrada a Deus, que biblicamente é antibíblico, você se afaste, se aparte, para que você não fique aqui prostrado nesse deserto. Amém? E os que se afastar das coisas más ou não cobiçar, eles vencerão na vida. Ser fiel até a morte, e você adquirirá a coroa da vida eterna. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse já é um problema que eu descobri, que os que ficaram prostrados, os que não desagradaram a Deus e os que tentaram a Jesus Cristo, foram se cobiçar as coisas más no deserto. E eu já vou fugir daquilo que é mal diante dos olhos de Deus, para que eu não venha ser punido e fique aqui prostrado nesse deserto e perca a salvação da minha alma. Amém? E continuando diz, e essas coisas foram desfeitas em figura, para que não cobiçamos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Idólatras. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles. A idolatria também tentaram a Jesus Cristo, tentaram a Deus. E todos que se prostraram à idolatria naquela época pagaram preço com a sua própria vida. Amém? Então é isso que está escrito em figuras para aviso nós, para que não devemos cobiçar as coisas mais como eles, e não nos fazemos idólatra como alguns deles
fizeram, né? Não façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para afogar, né? Então, assim, o povo só queria saber de se deleitar nos deleites pecaminosos. O povo só queria saber de, né, glutonaria, bebedeira, farra, tudo aquilo que desagradava a Deus. Então, é isso que nós devemos entender. Foi isso que fizeram, que tentaram o Senhor Jesus Cristo. Foi isso que fizeram, né, que desagradou a Deus e que muitos ficaram prostrados no deserto. Então, está escrito para aviso meu e seu. Se você não quer ficar prostrado no deserto, perder a tua salvação, ficar por aqui na peregrinação, você tem que deixar de praticar coisas más, você tem que deixar de ser idólatra, amém? E tem que deixar de se deleitar na glutonaria, né? Na farra, se deixar de participar da devassidão. Caso contrário, nós ficaremos aqui prostrados no deserto e não adquiriremos a salvação da vida eterna, amém? E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram em um dia 23 mil. A prostituição, em um só dia, caiu 23 mil diante do nosso Deus, porque se prostituíam, porque faziam coisas abomináveis diante de Deus. Então, se você não quer morrer aqui nessa terra, amíngua, nesse deserto, amém? Sem ganhar a tua salvação, você não se prostitua, assim como alguns deles se prostituíram, alguns deles fizeram coisas más, alguns deles eram idólatras e alguns deles só queriam se deleitar na glutonaria. Tudo isso aí, amado, é o que tenta o Senhor Jesus Cristo, é o que desagrada ao nosso Deus Todo-Poderoso. E não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Amém? Murmuravam. E não murmurei como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então tudo isso aí é um ensino bíblico, é um conselho, é um exemplo ao qual o apóstolo Paulo deu na igreja de Corinto, para que nós possamos hoje entender que se nós praticarmos esses mesmos erros que alguns israelitas praticaram no tempo de Moisés, nós perecemos aqui desse deserto. Nós não atingimos o alvo do nosso foco, que é a salvação da vida eterna. Então leia esse capítulo 10 de 1 Coríntios, ao qual Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que serve para a minha e sua meditação. Amém? É um exemplo, está escrito para aviso nosso. Olha o que diz aqui o versículo aqui 11, ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Isso está escrito para aviso meu e seu. Se eu praticar, permanecer na maldade, na glutonaria, na idolatria, amém? Na murmuração, assim como aqueles pereceram 23 mil no deserto, assim também eu perecerei hoje, porque o mesmo Deus que puniu a essas pessoas, esses israelitas, é o mesmo Deus que vai punir todos aqueles que permaneceram no mesmo erro deles lá atrás. Amém? Seja sábio, medite na palavra, busque conhecimento e sabedoria dentro da palavra de Deus. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia, porque se cair, amado, é difícil levantar. Amém? E aí Satanás está a todo redor tentando derrubar homens e mulheres de Deus. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Toda tentação que vem sobre mim e sobre você é humana, mas Deus é fiel, para que não deixe nós ser tentados acima daquilo que nós não suportamos. Antes que nós venha desistir, desfalecer, Deus nos dá o livramento, o escape. Amém? O segredo é perseverança, permaneça de pé, permaneça com fé e não pratique os mesmos erros que alguns israelitas praticaram, para que você não venha perecer aqui no deserto. Amém? Que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e Deus abençoe.